E aí, gente, beleza? Mais um vídeo aqui sobre Go. Hoje vai ser um vídeo mais rápido aqui, hoje a gente vai basicamente mexer na questão de privacidade do nosso pacote model. A ideia aqui é basicamente a gente fechar o pacote model para ninguém conhecer os objetos que tem lá dentro, as propriedades que tem dentro do objeto, e sim os métodos que ele oferece. Então basicamente a gente vai privar os atributos do nosso objeto model para os outros pacotes. Então, vamos entender melhor agora como vai ficar a nossa configuração. Então aqui o que a gente vai fazer, tá? Aqui a gente vai vir no nosso objeto userDomain, beleza? Aqui no nosso arquivo userDomain, assim dizendo, né? Aqui no userDomain, basicamente ele tá com a struct, mas os métodos que a gente precisa exportar ou algo assim já estão exportados, né? Então encrypt password e assim por diante, a gente vai precisar somente dos métodos que fazem a conversão, assim dizendo, né? Então o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui no nosso userDomain, por exemplo, e deixar ele privado, tá? Então a gente pode vir aqui no nosso userDomain, deixar ele privado também, assim como o e-mail, a senha, o nome e a idade da pessoa, a gente vai deixar privado. Vamos deixar o encrypt password privado também, vamos mudar aqui o password, vamos mudar aqui esse password também, beleza? Vamos mudar aqui de userDomain com U maiúsculo para U minúsculo, beleza? E aí a gente vai mudar em todos os arquivos, então aqui no update user a gente vai mudar também, no find user a gente vai mudar também, e assim por diante. Eu vou mudar aqui e já volto, beleza? Então alteramos aqui os nossos objetos, e o que vai mudar para o controller, por exemplo, que é a pessoa que está utilizando esse cara. Então se a gente ir lá no nosso controller, por exemplo, lá no nosso controller de create user, se a gente vir aqui, basicamente a pessoa continua não conseguindo ver nada, tá vendo? Domain, então se ela der um domain ponto, ela não consegue ver nada dos nossos objetos. Assim como ela também não vai conseguir dar um model ponto e pegar alguma coisa, ela vai ter que sempre utilizar o construtor aqui para isso, tá? Então isso entra muito no vídeo de prototype, então se você não viu o vídeo de prototype ainda, veja aqui, vou deixar nos cards, beleza? Basicamente a ideia do prototype é a gente manipular o objeto, poder somente uma fonte criar aquele tipo de objeto, para que a gente possa criar validações, a gente possa inicializar coisas a partir do construtor daquela classe, beleza? Então a gente basicamente consegue restringir aqui. Então se a gente tivesse aqui no userDomain, a gente poderia criar qualquer regra dentro do nosso controller aqui, né? No caso, dentro do nosso construtor do nosso objeto userDomain. Aqui a gente não precisa, porque a gente está simplesmente recebendo alguns campos, tá? Mas a gente poderia receber mais valores aqui e validar esses valores pra gente. Então ficaria bem legal. E acaba que a única fonte de criar um userDomain é a partir do nosso método. A gente deixa fechado para a pessoa não mexer naqueles campos, tá? A gente poderia até criar aqui os campos para mexer na senha da pessoa, tá? Só que, mas isso acaba não fazendo muito sentido, tá? Porque eu não quero que o controller consiga alterar o e-mail da pessoa. Eu não quero que a view consiga alterar a senha, o nome, a idade da pessoa. Eu quero que a única pessoa que consiga alterar e-mail, senha e nome seja o próprio domain, tá? Então por isso que os nossos métodos vão ficar fechados dentro do pacote model aqui, tá? Essa ideia é basicamente para fechar o nosso objeto que tem as melhores informações, que tem as maiores informações fechados. Então não quero que ninguém mais, além do userDomain, consiga alterar, beleza? Então se a gente vir em qualquer outro lugar, por exemplo no controller, a gente não vai ter acesso a essas informações. Essas informações são fechadas apenas ao domain. Então eu não consigo dar um domain ponto e-mail aqui e colocar um e-mail qualquer, não posso, porque só o domain pode fazer isso, beleza? Então essa é a ideia. Então beleza, temos tudo criado aqui, nosso objeto tá privado, tá com todas as informações privadas aqui. Aí você vai e pergunta, beleza, Otávio, mas todos os arquivos create user, delete user vão ficar aqui, eu vou ter que criar... Como que eu vou criar aqui os métodos para poder converter para entity, para poder converter para os outros métodos? Como que eu vou fazer tudo isso se os campos são privados? É aí que começa a nossa primeira alteração aqui na estrutura do nosso projeto. Por quê? Aqui, como o nosso objeto é privado, a gente precisa disponibilizar formas de poder pegar os campos privados, só que num método que a gente disponibilize, a gente pode tratar depois eles de uma forma mais personalizada. O que eu quero dizer com isso? A gente vai ter que agora vir aqui embaixo, a partir do nosso objeto a gente vai criar o seguinte, a gente vai colocar o D a partir de userDomain, beleza? Eu vou copiar esse cara aqui pra gente simplesmente não ficar colando, ficar fazendo a mesma coisa toda vez, tá? Vou colar ele aqui 4 vezes. Que no caso são os 4 métodos que a gente vai ter. E a partir daí a gente vai criar um get email. A gente vai ter aqui um get password. A gente vai ter aqui um get name. E a gente vai ter aqui um get age, beleza? Com isso a gente vai ter os métodos aqui que a gente precisa. Então aqui a gente vai... Vou criar aqui a implementação deles, tá? Vai ser ud.email, assim por diante. E já volto. Beleza, então temos tudo aqui criado. Mas aí não faz tanto sentido mais a gente ter essas configurações de create user, esses métodos aqui que vai chamar o repository. Não faz tanto sentido, né? A gente precisa ter as regras dentro do model, mas a gente pode separar elas de uma forma para não ficar muito bagunçado também. Então o que a gente pode fazer? A gente pode dentro de model criar uma pasta service aqui e mover os create user e as coisas lá para dentro, tá?
Então aqui dentro a gente vai ter a nossa interface, então a gente vai ter a nossa user interface aqui, tá? Pra gente poder criar as nossas interfaces de entrada e saída da nossa aplicação, nas quais vão vir a partir de user domain interface, certo? Então a gente vai tirar esse cara daqui e a gente pode vir aqui no nosso user interface, vamos colocar aqui o package as service, beleza? E vamos colar esse cara aqui. Vou colar esse cara aqui em todos, então delete user, service barra delete user no caso, delete user, eu vou colar aqui no caso package service e vou fazer isso com todos aqui. Beleza, temos tudo criado aqui, mas agora a gente tem o seguinte ponto, a gente tem aqui user domain, só que o user domain ele é privado, então como que a gente vai fazer isso, né? Agora aqui no user domain, como a gente tem os nossos métodos, a gente pode criar uma nossa interface para poder disponibilizar os métodos que o user domain tem. Então a gente pode criar aqui uma função, no caso um type user domain interface aqui, tá? A gente vai ter que mudar lá do service. E aí a gente vai ter aqui a nossa interface. Essa interface vai implementar os métodos que a gente tem aqui dentro, né? Então, quais são os métodos que nosso user domain tem implementado? Então, ele tem implementado getEmail, getPassword, getName e getAge, que são os métodos que ele tem, né? Então, a gente pode colocar eles todos dentro dessa interface, tá? Ou seja, agora a gente tem interface no qual implementa os métodos que são referentes ao nosso objeto. E agora aqui no nosso user interface, ao invés de user domain interface, a gente vai colocar user domain service, beleza? Para poder implementar esse cara. E no nosso create user, na hora que a gente for receber, agora a gente precisa receber alguma coisa por parâmetro, a gente vai receber user, então a gente vai receber model.user domain interface. Então a mesma coisa para todos os que precisam de receber o user, né? Então aqui a gente vai colar esse cara. Find user, ele só vai retornar aqui essa interface pra gente, beleza? Então é isso que a gente vai ter agora. Então, o que a gente vai poder fazer com essas informações, né? A gente vai poder vir aqui no nosso service em create user, por exemplo, e a gente vai precisar de um objeto para poder implementar os nossos métodos. Então, assim como a gente tem o user domain service, a gente vai precisar de um objeto que implemente isso para o nosso service. Então, a gente pode criar aqui o nosso type user domain service, beleza? E aqui nesse service, a gente vai poder mais para frente colocar que a dependência para instanciar um service seja a model do repository, ou seja, a gente pode criar uma dependência, fechar a chave entre o controller service e repository, também ficar ao lado do service para poder simplesmente mudar o objeto, ele ser o único cara que pode mudar o objeto, beleza? Vocês vão entender mais pra frente, mas por enquanto a ideia é a gente separar por interfaces, beleza? Então a gente vai copiar esse cara e vamos mudar aqui no começo do nosso service. Então a gente vai mudar aqui, vamos mudar no delete user e em todos os caras aqui, então já volto quando eu terminar novamente. Então, todos alterados, agora a gente vai ter um outro problema, né? O nosso create user, ele vai estar pedindo o nosso user, né? Então a gente precisa desse user de algum lugar. Só que agora a gente vai ter não só um objeto user, a gente vai ter interface user. Então a gente vai chamar de user domain, que vai ser model.userDomainInterface. Ou seja, agora a gente vai vir aqui e vamos trocar esse cara para user domain, que a gente vai ter esse método da mesma forma, beleza? E a gente também precisa fazer isso no nosso service barra update user, beleza? Então a gente vai ter que vir aqui e além da string que a gente vai receber, que é o user ID, a gente também vai receber o user domain, que vai vir a partir de model.userDomainInterface, beleza? Então vai vir a partir desse cara aqui. Feito isso, a gente tem tudo pronto aqui, beleza? Então a gente tem todo mundo pronto aqui para poder começar. E agora a gente só precisa vir aqui no nosso user interface e ter alguma forma de inicializar o nosso service, né? Então a gente vai poder vir aqui e criar uma função new user domain service, beleza? Ele vai retornar um user domain service, que no caso é a interface. Para isso a gente vai dar um return e-comercial user domain service, que é o nosso objeto, beleza? Ele vai dar um erro aqui porque alguma coisa não está sendo implementada corretamente. Então vamos ver. O que pode não estar implementado? O nosso create user, ele está recebendo user domain, que é model user domain interface, retornando um REST error, então tá certo. O nosso update user tá recebendo user ID string, é uma string, user domain que é do tipo user domain interface, que é o que está acontecendo. O nosso find user, ele está recebendo apenas uma string e está retornando model user interface, aqui ele não tá. Então ele aqui tá retornando errado, eu coloquei errado aqui, tá? A gente vai passar isso aqui para a próxima linha, e aqui vai ser model.userDomainInterface, beleza? E agora ele parou de dar erro, está tudo certo agora o nosso service. Com isso agora a gente vai poder criar o nosso service e chamar o nosso service, mas como a gente vai poder fazer isso, né? Ao invés aqui do model new user domain, a gente pode continuar desse jeito, tá? Mas a gente pode fazer o seguinte, a gente pode aqui criar o nosso service, que vai ser criado a partir de service.newUserDomainService, beleza? Então, a partir disso, a gente vai, ao invés de domain.createUser, a gente vai dar um service.createUser, passando quem? O domain que a gente criou ali em cima, tá vendo? Então ele vai dar certo e vai retornar normalmente,
só que agora a gente vai estar passando interfaces por parâmetro ao invés de objetos, beleza? Então agora se a gente executa aqui o nosso projeto, vamos ver como que fica. Vou enviar uma nova requisição, deu 200, ele printou aqui esse cara, printou que ele começou o controller, printou que ele criou o Create User Model, só que ele printou vazio o objeto, né? Por que que ele criou vazio? Porque aqui no nosso service, se a gente vier aqui, tá vendo que ele tá printando o D, só que o D agora é a interface de service, ela é um objeto vazio. Então agora a gente também não consegue criar user domain, porque o user domain é uma interface, ele não vai conseguir printar nada. Porém, a gente consegue dar um ponto get password, por exemplo, que era o que estava printando antes. Então se a gente para de executar e volta a executar aqui, manda uma nova requisição, na hora que ele voltar, tá aqui o nosso valor. Ou seja, mesmo conversando interfaces entre as nossas camadas, a gente consegue pegar os valores de lá de dentro. A gente não precisa ficar deixando o nosso model público. A gente consegue deixar o model totalmente controlável, de uma forma que a gente disponibiliza os métodos que a gente quer, mas não disponibiliza o objeto para ele poder ser alterado, beleza? Então essa é a ideia. No próximo vídeo a gente vai criar a nossa view para a gente poder ver como vai funcionar a conversão de view e onde ela vai ficar, né? Porque se a view ela vai ser criada, a gente vai ter que basicamente converter o model sem precisar do objeto. A gente vai ter que simplesmente utilizar métodos para poder pegar os valores e gerar um outro objeto de view a partir do nosso objeto domain, beleza? Essa é a ideia aqui de separação de camadas. Então aqui no MVC acaba sendo mais simples, dá para fazer mais simples, mas eu acho que desse jeito fica mais legal e dá para aprender bastante aqui, beleza? Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo em Go e até a próxima. Falou!